Olá a todas e todos, né? Vamos voltar aqui para mais um vídeo sobre alguma coisa muito interessante no mundo da filosofia. Eu sou o Diego Azizi e hoje a gente vai falar sobre o conceito de ser para a filosofia grega, né? Parece que quando a gente começa a estudar filosofia, a gente vê que o conceito de ser é um dos mais mencionados, um dos mais citados e aparentemente é um dos mais importantes para a gente, dentro aqui da filosofia ocidental e da tradição ocidental, o conceito que mais nos diz respeito. A filosofia seria, antes de mais nada, uma investigação sobre o ser. E eu acho que há muitos assim mal entendidos em relação a como os gregos pensavam isso que a gente chama de o ser, exatamente dessa forma, substantivado, né, com o substantivo, com o artigo definido masculino, o, substantivando o verbo no infinitivo, ser. Então, para começo de conversa, né, um dos primeiros a, a usar o termo ser, é que eu já estou traduzindo, na filosofia grega escrita, tá? Foi o Anaximandro de Mileto, que está lá entre 610 e 546 a.C. E o Anaximandro ele foi um dos primeiros a compor um livro em prosa, né, chamado genericamente assim, todos os textos dos pensadores originários gregos, chamados de Perifiseos, né, sobre a natureza. E lá a gente encontra uma das primeiras cosmologias detalhadas que a gente pode atestar. Dizem que ele foi o Anaximandro, né, o inventor do gnomon, né, que é um relógio solar, né? Mas a gente lê lá no Heródoto que o gnomon foi adquirido dos babilônios, né, pelos gregos, e que o Anaximandro, lá em Mileto, né, introduziu no mundo grego. Ele é conhecido também por ter estabelecido o primeiro relógio solar em Esparta e o primeiro a desenhar um mapa do mundo conhecido, além de construir um modelo astronômico dos céus, assim, um dos primeiros. Então, Anaximandro ele é autor do primeiro texto filosófico conhecido, né? Não o primeiro texto filosófico de todos os tempos. Talvez daqui a uns anos, em algum sítio arqueológico, apareça um mais antigo que do Anaximandro. Mas conhecido é o primeiro texto filosófico escrito em prosa, inclusive. E nesse texto já aparece a forma clássica utilizada pelos filósofos gregos para se referir ao objeto de estudo da filosofia, convencionalmente traduzido como o ser, esse objeto de estudo da filosofia. A filosofia estuda o quê? O ser. Comumente, né, o senso comum aceita o fato de que a filosofia estuda o ser. Mas o que significa isso? Em Anaximandro, a gente tem um início e uma explicação, mas que serve para ele, talvez não sirva para outros. Ser, claramente, né, e aqui no nível mais básico, é o infinitivo do verbo em português. Ser. Um infinitivo substantivado por um artigo se refere a uma realidade, a um fato. O fato do comer, o amar, o pensar, enfim, né? É a realidade do fato, do ato, que a substantivação do infinitivo com um artigo se refere. E aqui eu tenho um artigo definido masculino, o ser. Contudo, aqui eu cito o Nestor Luiz Cordeiro, a substantivação do infinitivo por meio do artigo transformou literalmente o infinitivo em uma substância, ou seja, em um verdadeiro substantivo. E o sentido verbal se perde, ao menos à primeira vista. Fim da citação. Então, essa possibilidade de substantivar o verbo no infinitivo, como no português, também existe no grego. Mas olha que curioso. O infinitivo do verbo ser é einai. E o artigo é to.
O verbo no infinitivo substantivado pelo artigo então ficaria to einai. O ser, literalmente traduzido para o português, tá? O curioso aqui é que mas nenhum filósofo grego mesmo utilizou essa fórmula, substantivando o verbo. O ser nunca foi dito pelos gregos. Quando Aristóteles, lá na sua obra intitulada Metafísica, vai falar do que se ocupa a filosofia primeira, ele responde que essa filosofia estuda o ser enquanto sem. O ser enquanto ser, certo? Mas ele não usa to einai. Ele usa to on. On é on. Literalmente é usado pelo Aristóteles. Só que to on, em grego, é o particípio presente do verbo einai. Não é o infinitivo do verbo. Ele é um gênero neutro, singular. Ele não é um infinitivo substantivado. E, portanto, pode indicar uma visão não substancialista da realidade. O ser. Talvez mais literalmente, a gente poderia traduzir to-on como ente. Mas para não perder o sentido dinâmico do termo, talvez traduzir pelo gerúndio fosse uma alternativa. Sendo. Como o próprio Nestor Luiz Cordeiro intitula o seu livro sobre o Parmênides e traduz como sendo. O título do livro do Cordeiro é Sendo se é, para falar sobre o poema de Parmênides, que não usa também to einai, não fala o ser, usa to on, usa ta onta no plural, os entes, os sendos, certo? O Aristóteles fala que estudará aquilo que está sendo enquanto está sendo. Ou seja, ele fala de uma realidade dinâmica e não em uma fixação substancial. O recurso ao particípio presente, e aqui não é nem ao passado e nem ao futuro, é ao particípio presente, pode indicar exatamente isso, essa presentificação daquilo que está sendo, que só é enquanto está sendo. E é porque presente, presentificado, que eu posso estudar esse objeto. Cada coisa é uma coisa que é. São entes enquanto são. Todas as coisas não são o ser. Porque para o plural os gregos usam ta onta, os entes, as coisas que são. Então aqui é muito curioso. Os gregos nunca falaram do ser. E que a filosofia estuda o ser. O ser é um fato, é um dado, é um pressuposto. O fato de existirem coisas atesta que elas são. É um dado. Ser é um dado. Não o ser, mas o fato das coisas possuírem ser. Das coisas serem. Enquanto estão sendo o que são. Eu sei que parece ser bobo, mas saber isso quando se estuda a filosofia antiga e depois ver como o problema do ser vai se modificando ao longo da filosofia ocidental, dos pensadores cristãos medievais e também os árabes que retomam o problema a partir de Aristóteles, o próprio Aristóteles, enfim, é interessante ver como é que eles usam a linguagem e como o problema de ser vai se tornando o problema do ser, até chegar na questão do ser identificado como um super ser, como Deus. O que é o ser? O ser é Deus. E ele dá ser a todas as outras coisas. O problema vai se modificando, vai ficando interessantíssimo. Mas, aqui eu quero falar dos gregos, os gregos originários. E eu diria, todos os gregos usam o particípio presente
eles não usam o verbo no infinitivo substantivado a partir do recurso a um artigo definido. Tá? O. Então é muito curioso. Tem uma bibliografia aqui para vocês, como sempre. Então, caso queiram saber mais sobre essas minúcias que são muito importantes para a filosofia grega, é só ir atrás dos textos e, se precisarem de alguma coisa, mandam uma mensagem. Se vocês estão assistindo aqui esse vídeo pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, por favor, se quiserem, se puderem, curtam, compartilhem, né, comentem, para que a gente possa aqui produzir cada vez mais conteúdos para vocês, tá bom? Visitem nosso site, lá a gente tem cursos, tem um curso sobre a primavera da filosofia grega, que vai de Homero a Sócrates. Tem um curso também sobre Michel Foucault e a história da loucura. Tem um outro curso sobre as conversações entre as filósofas e os filósofos ao longo da história da filosofia ocidental. E vai sair, inclusive pode ter saído já, o curso sobre a Hannah Arendt e a sua obra, indo de Origens do Totalitarismo até o Eichmann em Jerusalém. Tá bom? Curso grande, longo, né? Todos são certificados. E caso vocês queiram, então, estudar filosofia com mais detimento, a partir de um curso sequencial, didático, visitem nosso site, tá? E também visite nosso site, caso tenha interesse em estudar alemão. Nós temos um curso de língua alemã, esse é online, mas ao vivo. E a gente tem também, eventualmente, cursos ao vivo dados por professoras e professores que vêm de diversas partes do Brasil e do mundo. Então acompanhe a gente nas redes sociais, curtam nossas redes e fiquem atentos às nossas novidades. Abraços e até a próxima.